Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Dia Rio Branco. Bom dia para você que está nos prestigiando. Nós havíamos anunciado aqui a entrevista com o deputado Léo Brito, do Partido dos Trabalhadores. Está aqui conosco, nos visitando nesse diazinho de frio, nessa sexta-feira de friagem. Tudo bom, deputado? Bom dia. Tudo ótimo. Bom dia, Floriano. Bom dia a todos os telespectadores do Bom Dia. É isso aí. Deputado Léo Brito, nosso professor ali na UFAC, hein? Que legal, bons tempos. Nós temos visto que o Brasil está em ebulição, não é isso? Está fervendo e eu acredito que ontem, antes de ontem, essa semana, foram dias de muito trabalho e de muita coisa. Escorre isso para nós aqui, por favor. Exatamente. Na verdade, com a votação da reforma trabalhista que nós tivemos na última quarta-feira, jogaram mais gasolina nesse momento de ebulição. Hoje está marcada greve geral. Inclusive, quero convidar todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão tendo seus direitos retirados, tanto pela reforma trabalhista, pelo processo de terceirizações também, pela reforma da Previdência, para estarem a partir das 8 horas no Palácio. Nós vamos ter uma programação ao longo do dia inteiro, protestando contra esse momento. E, de fato, o que está acontecendo hoje no Brasil é que o Brasil parou. Hoje, literalmente, parou. Se você vê as informações a respeito do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, todas as capitais, nós vamos ter manifestações em todos os estados. Os metroviários estão parando. Olha, São Paulo está um caos, viu, agora, viu? O transporte coletivo está parando, várias prefeituras, funcionários públicos de prefeituras, governos estaduais e do governo federal estão parando. As escolas particulares, as escolas públicas, as universidades, todo mundo está parando hoje porque é um absurdo o que esse governo federal, o governo do Michel Temer, está fazendo, retirando direitos dos trabalhadores. E é claro que o povo acordou, dessa vez o povo acordou e não vai aceitar nenhum tipo de retrocesso. Olha, gente, é o seguinte, nós estamos conectados com o mundo e essa paralisação já é notícia nos principais jornais ao redor Aliás, do mundo. Aliás, hoje eu vi agora há pouco no Twitter, que é uma das redes sociais mundial. É verdade. A greve geral está em primeiro no mundo. É verdade, no mundo. A greve do Brasil tuitado ali, aquela coisa toda. DF, 24 estados têm protesto em dia de greve geral e nesse exato momento, porque nós já estamos praticamente às 9h30 nos outros estados por conta do fuso, né? Do fuso Exatamente. horário. Metrôs, trens circulam parcialmente em São Paulo e a paralisação também afeta os transportes em outros estados. Teria como ser diferente, deputado? Não teria, infelizmente, Floriano. Parece que o governo do Michel Temer está querendo brincar com a inteligência dos trabalhadores. Querer retirar direitos na reforma da Previdência de trabalhadores rurais, de mulheres, de servidores públicos, de professores, de policiais, até mesmo mexendo com os idosos que não têm acesso à aposentadoria com aqueles benefícios de prestação continuada, que ele está ampliando a idade. Né, mexer com servidores que entraram no serviço público antes de 2003 e tinham o direito à integralidade e agora vão ter que passar por uma regra de transição que faz com que os servidores, com que os trabalhadores e servidores tenham que trabalhar 30% a mais do tempo que falta para se aposentar. Mexer com a inteligência das pessoas. Com o discurso, com falta de transparência em relação a essa situação do déficit da Previdência. Isso é verdade, deputado? Esses números são reais? Os números, o que nós temos é que o sistema da Seguridade Social, que é o sistema que envolve saúde, previdência social e assistência social, ele foi superavitário e não deficitário. Isso precisa ser bem explicado, até 2016, mas o governo utiliza os dados que quer para enganar o povo, com uma propaganda que diz o seguinte: abra mão dos seus direitos que o Brasil vai melhorar. É uma propaganda terrorista, é uma propaganda que faz com que a população fique amedrontada e de fato, o governo está gastando milhões, mas parece que não está dando certo. Nós estamos vendo que boa parte dos deputados, inclusive da base do governo, são contra a reforma da Previdência e também a população está se mobilizando cada vez mais, como fez no mês de março. No dia 8, que foram as mulheres, no dia 15, que foi aquela paralisação que foi um sucesso, dia 31, e agora
ver esse 28 de abril com a maior greve, vai ser a maior greve geral da história do Brasil. É importante dizer que há exatos 100 anos atrás, as mulheres da Moca, as trabalhadoras da Moca, em 1917, fizeram a primeira greve geral, lançaram a primeira greve geral do Brasil. E exatamente hoje, no dia 28 de abril, os trabalhadores estão parando. Não é uma situação de partido A, de partido B, de centrais sindicais. A CNBB... Se fala muito sobre isso, né? A CNBB está apoiando, a OAB está apoiando, né? Os tribunais, os setores dos tribunais do trabalho que foram afetados porque essa reforma trabalhista dificultou o acesso à justiça do trabalho, está enfraquecendo a justiça do trabalho, vão querer dar um passo seguinte, eu não tenho dúvida, que é acabar com a justiça do trabalho, que protege os trabalhadores, né? E as centrais sindicais de A a Z, não é só a CUT, estão nessa greve geral, prefeituras, enfim, nós temos aí o conjunto dos trabalhadores nessa luta. É uma luta que é dos trabalhadores, não é uma luta de partido, é uma luta que é uma luta de todos os trabalhadores. Antes de nós chegarmos na quarta, a gente retrocede e avança um pouquinho. Como é que foi essa quarta, principalmente no que se refere a emendas a esse projeto, essa coisa toda? Porque a gente lê e a gente tem uma noção, mas quem está ali dentro, quem está no front, quem está no rosto, sabe bem melhor. O senhor, como deputado federal, a gente vendo nos artigos muitas emendas, coisas prontas, assim. Foi desse jeito mesmo? Foi exatamente desse jeito, infelizmente, porque estão terceirizando, inclusive, a atividade parlamentar. Isso é importante que as pessoas saibam, porque as emendas, mais de 200 emendas que foram assinadas por deputados, vieram de entidades ligadas a empresário, ao setor financeiro. Então, foi uma reforma que ela só favoreceu um lado. Ela só favoreceu o lado do capital. Os trabalhadores tiveram seus direitos retirados, né? Tiveram seus direitos precarizados, retirados. Os sindicatos saíram enfraquecidos nesse processo, que é a representação legítima dos trabalhadores e a própria Justiça do Trabalho. Então, as entidades mandavam lá, através de seus lobistas, mandavam as emendas para os deputados assinarem, e os deputados assinavam e encaminhavam para o relator. É importante dizer uma coisa muito importante aqui, Floriano. A CLT ela foi criada em 1943 e de lá para cá eles dizem é uma legislação da década de 40. De lá para cá já foram mais de 700 modificações, exatamente, né? Se adaptando às relações de trabalho. Agora, nada como foi feito agora, nada como esse ataque forte que foi feito agora, que nós tivemos mais de 100 modificações na CLT. Isso é importante que seja dito. O deputado do PSDB, Rogério Marinho, fez mais de 100 modificações na CLT. E num princípio, que é um princípio que... Porque é o seguinte, por que existe o direito do trabalho e por que existe a CLT? Porque o trabalhador, ele é o mais fraco na relação de trabalho. Consolidação das leis trabalhistas. Então você precisa da legislação para ampará-lo diante dessa desigualdade entre patrões e empregados. E aí o que eles dizem? O que vai prevalecer é o negociado sobre o que é legislado. Numa situação de negociação, ninguém é ingênuo. Quando o patrão quiser impor lado mais frágil, a sua regra, é claro que o trabalhador, e sobretudo se ele não estiver amparado por um sindicato, se ele estiver fragilizado na sua representação, ele vai dizer, rapaz, entre perder o emprego ou o patrão, ceder, o patrão vai querer ter alguma retaliação contra mim, eu acho melhor ceder. E aí pode ceder em horário de almoço, em férias, né? Pode ceder em jornada, porque a jornada diária hoje é de 8 horas. Se ultrapassar isso, tem hora extra. Eles ampliaram a possibilidade até 12 horas diárias. Então, veja o que está em jogo. A complexidade disso, né? Criaram uma situação que é do acordo, da situação da rescisão contratual de comum acordo entre trabalhador e patrão, e aí, inclusive, tirando o acesso do trabalhador, nesse caso, ao seguro-desemprego, reduzindo o aviso prévio. As conquistas, então são as férias um também, conjunto, né? Exatamente, parcelamento de férias. 10, 14 dias. Assim. Então, são nuances, assim, são situações que exatamente vão fragilizar os trabalhadores. E me preocupa muito essa situação
da representação. O que nos preocupa é isso, porque tá bom, então vai ser negociado sobre o legislado. Agora, com os sindicatos sendo enfraquecidos, vai ser muito mais fácil para que os patrões imponham. E aí a gente vai ter muita gente com situações absolutamente precárias. A questão do trabalho intermitente, que foi regulada aí agora. O cidadão ficar à disposição do patrão. Precisou, chama. Verdade. Precisou, chama. Aí se o cara não chamar, se o patrão não chamar o mês inteiro, ele fica sem receber nada. Não recebe nada. Muda muita coisa com essa reforma. Então, é o bico. É a regulação, é a regulamentação do bico. Então, são situações que realmente o trabalhador não aceita e por isso que ele vai sair para as ruas hoje. Agora, deputado, existe uma situação, porque isso tudo ainda passa pelo Senado da República. Então, depois do que ocorrer hoje, o senhor acha que poderá haver modificações? Porque aí, o que entra em jogo, nós temos eleições agora em 2018, né? Olha, Floriano, eu tiro pelo aquele projeto das terceirizações, que foi outro projeto muito pesado, porque terceirização geral e restrita. Né? Os trabalhadores, qualquer cargo qualquer área da empresa pode ser terceirizada. Aliás, federal. É importante dizer o seguinte, com as terceirizações vai ter demissão em massa, porque boa parte dos empresários eles vão demitir os trabalhadores que diretamente estão ligados a ele, né? Tem vínculo com ele, vão demitir para contratar empresas, trabalhadores de empresas terceirizadas. Então isso vai acontecer. Isso é uma questão que vai acontecer. Então, o que foi aprovado em 2015? Um projeto de terceirização na Câmara, que nós fomos contra, porque sabemos que é onde tem mais acidente de trabalho, salários baixos, até situações análogas ao trabalho escravo, situações em que você tem uma alta rotatividade, o trabalhador é contratado, depois é demitido, não fica muito tempo nas empresas terceirizadas, nós fomos contra. Aí foi para o Senado. Aí o Senado lá adormeceu. Por quê? Porque eles viram que a Câmara não teve essa sensibilidade. Agora eu acredito que vai acontecer a mesma coisa. Nós já conversamos com vários senadores, eles estão dizendo, olha, não vamos aceitar o que foi feito agora. Uma legislação que foi empurrada goela abaixo dos trabalhadores. E eu tenho certeza que com essa greve geral, que vai ser um sucesso hoje, aí o Senado vai ter mais juízo do que muitos deputados tiveram lá na Câmara. O Senado vai ter mais juízo. O governo continua com maioria, não é? Isso, às vezes, atrapalha muito, ou por demais, não é? É um governo que está literalmente esmagado na sociedade. 92% da população embaixo, né? Consideram que o Brasil está indo no rumo errado. Tem uma popularidade de 4%, saiu nessa pesquisa Ipsos agora, essa semana. Um governo que tem popularidade de 4% não tem legitimidade para fazer essa retirada de direitos dos trabalhadores. E aí o que está acontecendo? Ele tem maioria na Câmara e tem maioria no Senado. Agora eu pergunto para os deputados, porque o Michel Temer, eu não acredito que ele vai ser candidato a nada. Acabou a vida pública dele. Eu acho que nem a síndico do prédio dele ele vai ser candidato na próxima eleição. Agora os deputados vão ser candidatos no ano que vem. Voltar e a população está vendo quem é que está votando contra o povo. Então, os deputados, inclusive da base do governo Temer, aliás, muitos votaram a favor dessa reforma trabalhista, inclusive aqui no Acre, tem que abrir o olho. Eu tenho conversado, inclusive, com vários deles que são colegas. O diálogo é outra coisa, que né? são colegas lá na Câmara. Olha, vocês estão entrando numa enrascada, estão entrando numa armadilha e votando contra o povo, para agradar o Michel Temer, que veio aí para fazer o serviço sujo, né? Botaram o Temer, fizeram um impeachment que foi um golpe, literalmente um golpe, para exatamente fazer o serviço sujo. Ele não está mexendo com o banqueiro, ele não está mexendo com os grandes empresários do país, com a elite do país, mas para o Temer quem tem que pagar essa conta é o trabalhador e a trabalhadora. E aí muitos deputados, infelizmente, estão se enganando ou estão sendo encantados aí pelos belos olhos do Michel Temer. São 7h34, já estamos encerrando a nossa conversa. Deputado, vai ao protesto, ao manifesto? Com certeza. Aliás, a minha ação não tem sido só na tribuna, não é uma ação que tem sido só nos debates nas comissões a respeito desse tema.
não só dos votos que nós estamos fazendo, votando sempre com o trabalhador, mas também na rua. Eu tenho sido, inclusive, indo panfletar nas ruas, tenho visitado todos os municípios falando do que está em jogo com as terceirizações, com a reforma trabalhista e com a reforma das aposentadorias. E obviamente que hoje não será diferente. Estarei lá na frente do Palácio, estarei na caminhada, estarei no ato que nós vamos fazer logo em seguida lá no terminal urbano e vamos continuar, inclusive, nas redes conversando com os internautas e esclarecendo a população, porque às vezes as votações acontecem lá no Congresso. Passa batido. E aí a população às vezes está adormecida, mas parece que ela acordou. Nossa, que bom. Muito obrigado, deputado. Vote sempre, viu? Muito obrigado, Floriano. E vamos à greve daqui a pouco lá em frente ao Palácio. O Brasil já está caminhando, viu? Caminhando aí já por conta do horário. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Que você tenha uma ótima sexta-feira e um abençoadíssimo final de semana. Fique com Deus.